No próximo domingo, dia 20, se encerra em Pequim, na capital da China, os Jogos Olímpicos de Inverno. E o que você não imagina é como se iniciou essa competição. Quer conhecer mais sobre a história das Olimpíadas de Inverno? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Pequim foi a cidade que sediou as Olimpíadas há 14 anos atrás, em 2008. Foi naquela edição em que o nosso nadador César Cielo conseguiu aquela medalha de ouro emocionante na prova dos 50 metros livre. E também foi nessa mesma edição em que o fenômeno americano Michael Phelps bateu o recorde do maior número de medalhas de ouro em uma só Olimpíada. Porém, 14 anos depois, Pequim cedia outros Jogos Olímpicos, agora os de inverno. E para a gente conhecer um pouco mais sobre essas Olimpíadas, precisamos voltar um pouco no tempo. Mais precisamente no ano de 1901, quando os países nórdicos, aqueles países que têm uma grande relação com a cultura viking, a Islândia, Dinamarca e Suécia, fizeram a primeira competição multiesportiva feita para os esportes de inverno. Esses jogos eram chamados de Jogos Nórdicos. A competição era realizada na Suécia, mas ainda não era oficialmente uma Olimpíada de Inverno. Os Jogos Nórdicos eram realizados de 2 em 2 anos até 1905, quando passou a ser realizado de 4 em 4 anos, até 1926. Viktor Balk era um sueco, considerado o pai das Olimpíadas de Inverno. Ele era membro do Comitê Olímpico Internacional e muito amigo do então presidente do comitê, Pierre de Coubertin. Esse, considerado o pai das Olimpíadas tradicionais, as de verão, aquela que a gente é mais familiarizado. Balk tinha o desejo de ver os esportes de inverno serem disputados em uma Olimpíada realizada pelo seu amigo Pierre de Coubertin. O problema é que uma edição dedicada a esportes no gelo precisava, claro, de um clima frio e um alto custo adicional para a aquisição dos equipamentos, limitando os atletas e países a participarem de uma possível competição. Em 1911, Eugenio Brunetta, um conde nobre italiano, propôs ao Comitê Olímpico Internacional realizar a Semana dos Esportes de Inverno, que faria parte das Olimpíadas do ano seguinte, em 1912, na capital da Suécia, Estocolmo. Mas a organização das Olimpíadas barrou o evento, pois, segundo eles, isso poderia acabar deixando os locais que ocorriam os Jogos Nórdicos vazios e também sem lugares suficientes para que as disputas ocorressem. A Semana dos Esportes de Inverno foi adiada para 1916, em Berlim, mas dessa vez o problema foi a Primeira Guerra Mundial que o mundo enfrentava. Com o cancelamento das Olimpíadas tradicionais devido à guerra, a Semana do Inverno também acabou não acontecendo, e mais uma vez o sonho de Viktor Balk era adiado. Com o fim da Guerra Mundial em 1918, foi realizada a edição dos Jogos Olímpicos de Verão em Antuérpia, Bélgica, no ano de 1920. Nessa Olimpíada, teve em disputa 2 esportes praticados no gelo, o hóquei sobre o gelo e a patinação artística sobre o gelo. Então, somente em 1921, em um congresso do Comitê Olímpico Internacional, que a ideia da Semana de Inverno, dada pelo italiano Eugenio Brunetta, que nem vivo mais estava, iria acontecer. No ano de 1924, tivemos então a primeiríssima edição olímpica dos Jogos de Inverno, em Chamonix, na França. A competição ainda era chamada de Semana do Inverno. Foram 16 modalidades e 250 atletas de 16 países diferentes na competição. E devido ao sucesso obtido na edição, o Comitê Olímpico Internacional oficializou que a cada 4 anos iria acontecer os Jogos Olímpicos de Inverno. E também foi oficializado em Chamonix a primeira edição das Olimpíadas de Inverno. Até o ano de 1986, as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno aconteciam no mesmo ano das Olimpíadas tradicionais. Foi nesse ano em que o Comitê Olímpico Internacional determinou que as Olimpíadas de Inverno iriam ser realizadas em anos diferentes dos Jogos Olímpicos de Verão, sendo separadas em definitivo as competições no ano de 1994, na edição que foi realizada na Noruega. Devido, claro, às condições climáticas do nosso país, o Brasil não tem muita tradição e nem de longe é uma potência nos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas se engana quem pensou que não teria brasileiros disputando essas Olimpíadas.
A delegação brasileira esteve em 10 atletas, sendo 6 homens e 4 mulheres, disputando 5 das 15 modalidades dos Jogos. As modalidades que os brasileiros disputaram foram a do bobsled, esqui cross-country, skeleton, esqui estilo livre e esqui alpino. E o melhor resultado de um brasileiro, na verdade, de uma brasileira, nas Olimpíadas de Inverno, foi o 9º lugar de Isabel Clark, no snowboard cross, em 2006, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim. Os países de maior potência das Olimpíadas de Inverno são a Noruega, que já nos Jogos Olímpicos de Verão é um país de pouca tradição. Na última edição das Olimpíadas de Inverno, a Noruega ficou com 39 medalhas, sendo 14 de ouro, 14 de prata e 11 de bronze. O Canadá também é outro país que sempre é favorito nos Jogos de Inverno. Na última edição, o país terminou na 3ª posição, ficando com 29 medalhas no total. Já os Estados Unidos, uma potência nas Olimpíadas de Verão, não são tão fortes nos Jogos Olímpicos de Inverno. Mesmo não sendo uma potência nessas Olimpíadas, o país é o único, acredite ou não, que conseguiu conquistar uma medalha de ouro em todas as edições dos Jogos de Inverno. Modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno. E para você, que não sabe nem um pouco sobre as 15 modalidades de inverno, vamos apresentar de uma forma simples todas elas para vocês. Esqui alpino. Essa modalidade é uma descida nas montanhas sobre um esqui, ganhando quem fazer o percurso no menor tempo possível e sem tocar nos obstáculos. Biatlon. É uma prova em que o atleta caminha com esquis sobre a neve e fazendo algumas paradas para atirar. Esqui cross-country. Nessa prova, o atleta deve percorrer na neve com os esquis em paralelo ou com movimentos movendo os esquis para trás e lateralmente. Curling, grupos de 4 pessoas, em que uma delas lança uma pedra de granito 8 vezes, intercalando com outro grupo. Quem deixar a pedra mais perto do alvo, vence a prova. Hóquei no gelo. Muito conhecido nos Estados Unidos, esse esporte é uma competição entre 2 equipes que ficam sobre patins em uma pista no gelo, tentando marcar um gol com um disco de borracha. Luge. Essa prova é disputada em um trenó, no qual o participante deita no carrinho e guia o trenó com movimentos do seu tronco e suas pernas. Parece um tobogã, só que com carrinho e no gelo. Combinado nórdico. Uma modalidade que junta salto e corrida, mas com esqui. Quem conseguir a melhor marca no salto sai na frente depois na disputa da prova de velocidade. Esqui estilo livre. Talvez uma das modalidades mais perigosas dos jogos. O atleta precisa descer esquiando uma pista montada no local e fazer movimento após o salto. Esqui saltos. Nessa prova, o atleta salta de uma plataforma e literalmente levanta voo. O objetivo é atingir a maior distância possível. Patinação artística. A prova pode ser realizada em duplas ou sozinho, e o objetivo da modalidade é realizar as melhores coreografias sobre patins e, claro, no gelo. Patinação de velocidade. Nessa prova não tem tanto segredo. É uma prova de velocidade disputada sobre patins em uma pista de 400 metros de gelo. Os atletas correm contra o tempo. Patinação de velocidade pista curta. Também é uma prova de velocidade disputada sobre patins, mas em uma pista menor, de cerca de 111 metros. Só que aqui os atletas competem entre si. Bobsled. Prova disputada por equipes de 2 ou 4 pessoas. As equipes descem em um trenó numa pista de gelo sinuosa construída para a competição. O trenó chega a atingir a velocidade de até 135 km por hora. Skeleton. Sem dúvida, é o esporte mais radical das Olimpíadas de Inverno. Ele é praticado individualmente. O competidor se deita em um trenó e desce uma pista de gelo praticamente de cabeça para baixo. Ganha quem fizer o menor tempo nas descidas. Snowboard. Acho que esse é o esporte mais conhecido por todos nós. É um dos esportes das Olimpíadas praticados na neve e usa uma prancha e não um esqui. As provas ainda são divididas em 3 categorias:
as provas alpinas, onde 2 atletas deslizam paralelamente em diferentes baterias até a chegada do ganhador. A segunda categoria é o snowboard cross. Aqui o competidor compete em uma prova contra os outros. E a terceira modalidade é o freestyle, onde o objetivo do competidor é ganhar com as manobras aéreas. Seja os Jogos Olímpicos de Inverno ou as Olimpíadas de Verão, o espetáculo dos atletas são realmente incríveis e vale a pena assistir. E aí, gostou de conhecer mais sobre a história das Olimpíadas de Inverno e as suas modalidades? Então comenta aí pra gente saber qual modalidade você mais gostou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!